Olá a todos. Dando prosseguimento aí nas nossas aulas visando a certificação Java, hoje eu vou voltar ao tópico de conjuntos. Na última aula eu apresentei o básico sobre arrays. Criei essa classe array simples, demonstrei como é o funcionamento de um array para que eu pudesse, e para que você também pudesse ter uma base da relação de array com o array list, que é o que a gente vai tratar agora. Inicialmente, para a gente entrar mesmo no conceito de conjuntos eles têm que ser capazes de realizar operação de colocar itens em uma lista, por exemplo, remover, pesquisar, buscar, recuperar e realizar uma interação por esses objetos, né? São diversos tipos de conjuntos, cada um tem lá o seu propósito, e a proposta do exame para esse tópico não é exatamente que você tem que dominar todos os conceitos de estruturas de dados, mas sim que você tem que compreender o básico do funcionamento dos conjuntos. Para isso, a gente vai começar com o array list. O array list é um array com capacidade para ser alterado. Veja que aqui na declaração e inicialização dos arrays, aqui eu declarei nessa linha, né? E aqui eu inicializei e já dei o tamanho do array. Aqui eu já não posso alterar mais. Tá? Com o array list já é diferente, eu posso realizar essa alteração. Tá? Então o array list ele é baseado em um array. Eu vou criar o primeiro array list para vocês terem uma ideia e vou explicando conforme eu for fazendo. Tá? Então aqui no pacote conjuntos eu vou criar uma nova classe. Vou colocar o nome dessa classe de programa 5. Tá, vamos seguir aí o padrão. Então, objetivo, vou colocar um comentário aqui. Objetivo: demonstrar o básico sobre array list. A gente vai ter outras aulas onde a gente vai mexer com o array list, e aí conforme for avançando, aí vai aprofundando na explicação, tá bom? Inicialmente a gente vai ver então o conceito básico. Tá. Vou criar aqui o main. Para quem não está acostumado, eu estou utilizando Ctrl barra de espaço para autocompletar aqui. Basta digitar main, Ctrl barra de espaço e um enter que o Eclipse completa para mim, tá? Vou criar um array list. Array list nomes, recebe new array list. Tá. Primeiro detalhe, nesse xizinho à esquerda que está aparecendo aqui, ele está dizendo que a array list não pode ser resolvido como um tipo. Por quê? Porque a array list, essa classe array list, não pertence ao pacote java.lang, então é necessária a importação. Tá? Eu vou deixar aqui um atalho, eu vou importar, mas se você pressionar Ctrl mais Shift mais a letra O, ele automaticamente vai importar o que está precisando para você, tá? Por que eu não gosto de usar, por que eu não recomendo o uso disso aqui para quem está começando? Porque, por exemplo, você vai tratar de uma classe de banco de dados, uma classe que envolve datas, por exemplo. Datas tem um pacote específico e tem um pacote para SQL, que trata de datas também. Eu não vou confundir vocês, tá? Ctrl Shift O, ele importa a classe que está faltando. Eu vou digitar aqui o que está faltando, tá? Lembrando que a declaração import não pode vir antes da declaração package, né? Então java.util.array list. E aí o nosso problema está resolvido, tá? Bom, um detalhe, a gente falou que um array list, ele é um array com capacidade para ser alterado. Então veja que aí eu não declarei tamanho nenhum. Quando eu não coloco um tamanho, o array list assume o valor default dele, que é 10. Tá? Então ele tem 10 posições iniciais. Caso você vá acrescentando mais elementos, logicamente o tamanho do array vai aumentando.
Se eu colocar aqui que o array vai ter 20 posições e com o decorrer conforme eu for colocando elementos no array, ultrapassar esse valor de 20, ele automaticamente vai aumentando, tá? Então, um conceito inicial interessante para você prestar atenção. Valor inicial dele, né? Capacidade inicial dele 10, caso você não tenha especificado. E o ArrayList ele aumenta à medida que vão sendo acrescentados elementos, tá bom? Bom, vou apresentar então para vocês o primeiro método do ArrayList, que é o método add. Esse método add aceita um object. Que object se eu não expliquei nada, se eu não coloquei nada ali, eu simplesmente declarei que é um ArrayList. Bom, como todas as classes eram de object, eu posso colocar qualquer coisa aqui. Coloquei 10. 10 pode ser int, tipo primitivo, ou integer, né? Aqui no caso eu estou colocando só o tipo primitivo. Ele aceita. Só que aqui, como é um array de nomes, nós vamos colocar nomes. Então vamos colocar Adriano, nomes.add, Lúcia, nomes.add, Fernanda, nomes.add, Manuela. Pronto. O que nós fizemos aqui? Nós acrescentamos ao nosso ArrayList 4 objetos string, não é? 4 nomes. Por que ele aceita? Porque eu não especifiquei aqui que tipo de objeto eu vou implementar no meu ArrayList. Lembrem-se que inicialmente nós não estamos tratando de genéricos, tá? Se alguém assistir essa aula e estiver mais acostumado com o uso de genéricos, lembre-se que esse conceito inicial não está tratando de genéricos, tá? Bom, para eu exibir os elementos desse ArrayList, eu vou usar o mesmo system.out.println e vou colocar os nomes dos arrays. Essa é uma maneira, tá? Vamos executar aqui. Java Application. E está aqui os nomes. Veja que ele exibiu na mesma ordem em que foram inseridos. É uma característica do ArrayList, tá? Ele leva em consideração o índice. Índice 0 está com Adriano, índice 1 tem o nome Lúcia, índice 2 tem o nome Fernanda, e índice 3 tem o nome Manuela, exatamente como está aqui, tá? Agora vamos ver um outro método add que altera uma posição dentro do array. Veja que aqui temos o primeiro add e o segundo add. Esse segundo add tem int index e object element. Object element, né, no caso. Meu inglês não é muito bom, mas vamos lá. Bom, no índice 1 eu vou inserir então o elemento Sidney. Vejamos agora o que acontece na exibição do ArrayList. Vamos executar aqui novamente. E veja aqui, no índice 2, no índice 1, que era Lúcia, ele colocou o meu nome, o nome Sidney. Do Lúcia, que estava no índice 2, foi para o 3, Fernanda, que estava no 3, foi para o 4, e Manuela, que estava no 4, foi para o índice 5. Ficou para explicar melhor então. O segundo método, nomes.add, o primeiro argumento do método é o índice. Eu coloquei o número 1 aqui. O índice no array começa do 0. Então, Adriano está no índice 0, Lúcia está no índice 1, Fernanda no índice 2 e Manuela no índice 3. Ótimo. Quando eu coloquei o nome Sidney na posição de índice 1, Lúcia mudou sua posição. Ela era o índice 1. Então, ela foi uma posição à frente. E os demais avançaram uma posição também. Tá? Então, viu esse método aqui? Viu a posição?
a posição que tiver indicada vai ser ocupada pelo que você está inserindo, e aquele elemento que estava naquela posição vai avançar uma. Agora veja o curioso. Estou dizendo que no índice 5 eu quero colocar o nome Sidney. Até aqui tudo bem, não deu nenhum erro, vamos tentar executar. E aí você vê que deu uma exceção. Ele exibiu aqui o primeiro system.out.println, mas no segundo ele não conseguiu. Por quê? O índice vai de 0 a 3. E eu tentei colocar no índice 5 o nome Sidney. O tamanho do array, como ele se baseia no array, o tamanho dele é de 4. Se eu colocar aqui no índice 4, aí ele vai permitir. E ele vai exibir e o meu nome vai passar a ser o último da lista. Só que, se eu colocar 5, eu estou deixando o índice 4 vazio. E aí ele vai fugir, né? Ele vai dar um estouro na exibição do índice. Então ele vai aqui representar com essa exceção, java.lang.index out of bounds exception. Exatamente porque eu tentei colocar na posição 5, só que a posição 4 não está ocupada. Necessariamente, nesse caso, ela precisaria estar. Tá ok? Vou voltar aqui para a posição 2. Vou executar novamente. E está aí. Veja que agora, onde estava Fernanda, está o meu nome. Fernanda adiantou uma posição e Manuela também. Ok? Então, apresentando esses dois métodos. Outro método bem interessante é um método que verifica o tamanho do objeto, né? O tamanho do array list que a gente criou. Então, system.out.println nomes, ponto, e aí eu chamo o método estático size. Esse método ele retorna um int. Esse int vai ser exatamente o tamanho do array. Vamos executar aqui o tamanho da lista, tá? Veja que a lista tem 5 posições: 0, 1, 2, 3, 4. Sempre se lembre que começa do número 0. Tá ok? E se eu executar esse nomes.size aqui, antes de adicionar, eu acredito que vocês já devem ter uma possibilidade de verificar que os tamanhos vão ser diferentes. Aqui o array tinha 4 posições e agora ele tem 5 porque eu acrescentei mais um elemento. Ou seja, o array list ele tem essa facilidade de adicionar elementos, seja no meio ou no final da lista. Tá? Na próxima aula eu vou demonstrar para vocês como percorrer um array list utilizando, ao invés de system.out.println, usando um loop for, tá? Para a gente percorrer essa lista. Por causa de uma lista pequena como essa daí, que a ideia é que você tenha noção do que é um array list, é simples. A gente também vai tratar sobre pesquisa em array lists e mais alguns métodos. Por essa aula eu queria encerrar dizendo que array list é uma classe que ela implementa a interface list. É importante você saber isso porque todas as classes que implementam a interface list, elas relevam o índice, tá? Com isso a gente pode inserir elementos no meio de uma lista, como eu fiz aqui, ó. Vou inserir nomes.add na posição 2 o nome Sidney. É uma característica da interface list, tá? O array list ele tem uma iteração e acesso aleatório bem rápidos, tá? Ele tem em função do índice dele, o acesso a um elemento que você colocou no meio da lista, ela se torna uma operação rápida. É o mesmo que recuperar um elemento em um item de um vetor, por exemplo. A inserção também é rápida, tá? E o array list, você não pode esquecer, ele cresce à medida que os itens vão sendo inseridos. Outras classes implementam essa interface list, tá? Se você quiser saber mais, a gente vai falar sobre algumas aqui, mas eu não vou falar sobre todas. Para você saber sobre quais classes mais implementam essa interface, eu vou abrir aqui meu navegador, tá? Estou aqui no meu canal, né?
Vou abrir o meu histórico aqui. Vou pegar o link da documentação Java. Bom, com o link aberto aqui, então você clica em API, tá? Se você quiser até salvar esse link aqui para você, mas veja, você tem as opções 7 e 6, tá? A gente lembra sempre que a gente está trabalhando com o 6. E para alguns, uma infelicidade, os idiomas são inglês, chinês e japonês, então eu recomendo o inglês, né? Não é nada assim tão difícil, tá? E aqui nesse link que eu vou colocar aí para vocês no YouTube, se vocês não quiserem procurar ou tiverem dificuldade, enfim, eu vou facilitar. Eu vou colocar esse link. Mas aqui está toda a documentação relativa a todas as classes e todos os pacotes da linguagem Java. Tá no pacote, aliás, no Java SE, nesse caso aqui, tá? Deu um pequeno errinho aqui no Chrome, mas ele vai conseguir, ele vai se recuperar. Bom, tudo aqui, como eu já havia falado, é em inglês. Aqui eu estou pedindo para mostrar os frames, né? Então ele tem aqui nessa parte superior todas as classes, tem um link todas as classes e abaixo tem todos os pacotes. Aqui estão todas as classes, deste lado aqui é esquerdo, na parte de baixo aqui estão todas as classes do Java SE. Deixa eu ver se para de dar erro aqui, porque ainda não parou. Bom, como vocês podem ver, continua dando erro. Então nesse momento eu não vou conseguir demonstrar a navegação aqui, mas numa próxima aula eu vou mostrar para vocês, tá? Então vamos manter aqui, terminar informando que a classe ArrayList implementa a interface list, né? E na próxima aula a gente vai tratar um pouquinho mais sobre a ArrayList, com mais alguns métodos, tá? Talvez até nessa mesma classe aqui, para não criar tantas classes. E é isso, eu recomendo que vocês, com esse conceito inicial, para quem não tem, pratique já a criação de alguns ArrayLists, tá? E nos vemos na próxima aula. Obrigado, até logo.